Fala galera, beleza? Atendendo a pedidos, hoje veremos um vídeo no mesmo molde do vídeo do Banda 8.4D, que foi o vídeo mais bem avaliado e mais visualizado do canal Henrique Som até o momento. Hoje então mostraremos o Banda Ice 2500 D2 ohms, mais um produto que você pode adquirir na Voz Auto Som. Antes porém pessoal, eu gostaria de pedir para aqueles que gostarem do vídeo darem um joinha, isso ajuda a valorizar e incentivar o canal, beleza? Então vamos lá. Vamos aqui pegar a embalagem tradicional da banda. Nós já vemos aqui, ó, Ice 2500 2 ohms, né, modelo destacado, linha Ice. Vamos agora retirar o produto. Embalagem simples, mas porém bonita, né, da banda, com esse logo ali, alguns detalhes bem bacanas. Vamos tirar o equipamento. O plástico já está aberto porque eu estava dando uma olhadinha no manual, né? Aqui nós temos, pessoal, deixa eu botar o módulo aqui. Aqui nós temos o manual de instruções da banda, né? Muito bacana, com informações bem detalhadas para a gente poder estar se orientando, né? De como usar o equipamento da melhor maneira possível. Então, e nós temos também um adesivo da banda, né? Então veio um adesivo nesse amplificador, um adesivo até grande, muito bacana. E agora o amplificador, vamos retirar ele do plástico totalmente. O equipamento que a gente pegou aí na Boss Auto Som. Vou tirar aqui do plástico. Pronto. Bom, aqui está o danado. Banda Ice 2,5, né? Ou 2,500, 2 ohms. Aqui o painel frontal, não vou falar disso já já. Deixa eu botar aqui para trás. Bom, aqui pessoal, aqui nós temos o painel de alimentação. Percebam terminais bem reforçados, né? É muito bacana, um acabamento muito bem feito pela banda Audioparts. Aqui do outro lado nós temos aí o painel de entrada e de sinal e saída de áudio. Os coolers para ajudar na ventilação do amplificador. Aqui ao lado também. Esse modelo conta com 2 coolers, né, para ajudar na ventilação. Então é isso, pessoal. Vou falar mais detalhes no nosso slide a seguir. Fala galera, beleza? Então vamos para as especificações técnicas do amplificador Banda Ice 2500 D2 ohms, ou Banda Ice 2,5, né, como alguns dizem. Começando pela potência fornecida. Com tensão de 12,6 volts, esse amplificador é capaz de fornecer 2.500 watts RMS, segundo o fabricante. Isso com a impedância de 2 ohms. Já com o dobro da impedância, nesse caso 4 ohms, esse amplificador fornece 1.500 watts RMS em 12,6 volts. Um detalhe muito importante, pessoal. Nesse caso, a potência é em 2 ohms, porque o modelo apresentado é o Banda Ice de 2 ohms. Portanto, não podemos fazer associação de alto-falantes que resultem em uma impedância abaixo de 2 ohms, sob risco de estar danificando o amplificador. Beleza, pessoal? Agora, tensão de 14,4 volts, né, a potência fornecida. O amplificador pode fornecer 3.200 watts RMS em 14,4 volts e em 2 ohms. Detalhe importante, tá? Ao contrário de algumas marcas Xing Lings, a banda tem como critério de apresentação de potência na linha Ice a referência da medição de potência feita em 12,6 volts. Por que eu estou falando isso? Percebam um detalhe, tá? O Banda Ice 2500 é apresentado logo na sua embalagem como um amplificador de 2.500 watts RMS. Porém, o amplificador é capaz de fornecer muito mais que isso, no caso até 3.200 watts RMS. Algumas marcas divulgam e vendem, né, fazem propaganda, o amplificador destacando somente a potência em 14,4 volts. E isso acho que não é muito bom para o consumidor, porque na verdade, se você analisar a potência em 12,6 volts, ela será menor. Então aí, ponto positivo para a banda Audioparts. Agora vamos para a resposta de frequência, 18 Hz a 20 kHz, ou 20.000 Hz, né? Portanto, esse amplificador é full range. Você pode estar ligando em qualquer tipo de alto-falante, desde que, claro, respeitada a impedância mínima admitida na saída, utilizar uma associação e quantidades e modelos de alto-falantes de modo a ter compatibilidade com a potência fornecida e, obviamente, utilizando-se os devidos filtros para a correta reprodução e proteção dos alto-falantes.
Muita gente tem essa dúvida. Ah, Henrique, esse amplificador é um canal, ele não toca voz, ele é mono, sei lá. Pessoal, isso é um mito, tá? Não tem absolutamente nada a ver. Claro que por ser um canal, o correto seria utilizar apenas um tipo de alto-falante. Mas pode ser kit de 2 vias, 69, drives, woofer, subwoofer, super tweeter e por aí vai. Mais na frente eu vou fazer algumas demonstrações e sugestões. Classe de operação D. Pessoal, esse é um assunto um tanto quanto complexo e longo, mas para não deixar passar em branco, esse tipo de classe de operação ou topologia tem algumas vantagens. Por exemplo, alta eficiência, né? Ou seja, uma boa quantidade de potência fornecida com relativo baixo consumo de energia, né? Tamanho relativamente reduzido, gera menos calor e tem uma ótima relação custo-benefício. Antigamente, os amplificadores classe D, muito embora eficientes, tinham grande limitação na sua resposta de frequência ou apresentavam altos níveis de distorção harmônica se comparado com os classe AB, por exemplo. O Banda Ice 2.5, 2500 é fruto de uma grande evolução na topologia do tipo de classe D de amplificadores, pois possui uma ótima eficiência e qualidade, além de uma ótima relação custo-benefício. Agora vamos para a distorção harmônica total, que seria o THD. Pessoal, todo sinal elétrico, quando ele é amplificado, né, ao ser processado pelo amplificador, ele sofre algumas modificações. E uma das modificações é a distorção. Os fabricantes de amplificadores geralmente informam através da sigla THD, que informa através de um valor de porcentagem a taxa de distorção harmônica introduzida no sinal original pelo amplificador. Obviamente, quanto menor o valor do THD, menor será a distorção que o amplificador vai inserir no sinal original e melhor a qualidade, né? Geralmente valores ali abaixo de 0,5% seriam uma boa referência. No nosso caso aqui nós temos 0,33%, né, que nos remete a dizer que é um amplificador com baixo nível de distorção harmônica, né? Agora vamos para o consumo, programa musical médio, 121 amperes. Uma informação muito importante, tá, pessoal? Por exemplo, qual foi a metodologia utilizada para essa medição? Nesse caso, a corrente ou amperagem, né, como alguns dizem, ela foi medida com uma carga resistiva e um sinal senoidal a meia potência, justamente para simular um consumo musical. Essa informação ela é muito importante, por exemplo, para você poder estipular qual é a quantidade mínima de corrente para alimentar o amplificador. Nesse caso, 121 amperes. No mínimo, sendo que o ideal é você colocar sempre um pouquinho a mais do que o mínimo recomendado pelo fabricante. Agora vamos para o peso, 5 kg, né, arredondando. Bom, a gente percebe que o amplificador já começa a ser um amplificador um pouquinho pesado, né? Ele tem uma estrutura densa, né? Ele tem uma carcaça muito bem feita, uma carcaça que tem ali uma grande quantidade de calor dissipado, então é um amplificador já um pouquinho pesado. Bom, pessoal, agora vamos para o painel frontal do Banda Ice 2.5. Aqui nós teremos 3 LEDs que vão nos dar algumas informações importantes e onde podemos também fazer o controle de ganho do amplificador. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma lupa aqui, né, para a gente poder estar enxergando melhor. Primeiramente aí vamos começar pelo LED azul, LED ON, que basicamente vai nos dizer que o amplificador está ligado, né, bem simples aí. Agora o LED amarelo, Low Bat Fuse, né, não sei se é assim que se fala em inglês, mas tudo bem, vocês entenderam. Bom, o LED amarelo tem duas situações aqui. Se ele estiver piscando, ele vai indicar que a tensão da bateria está muito baixa. E se ele permanecer ligado, ele vai nos indicar que o fusível está queimado ou literalmente não tem fusível, né, pessoal? Agora vamos para o LED vermelho, que está aí Clip Short, né, que seria a mesma coisa do LED Clip, que tem em alguns outros amplificadores. A função é exatamente a mesma. O que acontece? Esse LED ele vai fazer indicação de distorção na saída de áudio, a famosa onda quadrada, né, que é uma função muito importante, sendo que talvez seja a maior causa de queima de alto-falantes, tá, pessoal? A distorção. Então, quando o sinal de áudio começar a distorcer, o LED vai começar a piscar. Se ele se mantiver aceso durante o funcionamento, ele vai estar indicando distorção na saída de áudio, podendo assim danificar os alto-falantes.
Obviamente, nesse caso, nós temos que regular o amplificador de modo a se evitar a distorção, ou seja, evitar que esse LED fique aceso, né? Esse LED também seria o LED de proteção do amplificador. Então, se ele acender, mesmo que não haja distorção, mesmo que o som não esteja funcionando, ele vai estar indicando aí alguns problemas, né? Como por exemplo, curto-circuito na saída de áudio. Bom, agora nós temos o LED, aliás, o LED não, desculpa, o gain, né? O controle de ganho. Aqui no caso seria onde a gente vai estar podendo fazer a regulagem de ganho. Aqui eu sugiro utilizar uma chave Phillips bem fininha. Bom pessoal, agora vamos para o painel de alimentação. Começando pela bitola de alimentação, que seria 21 mm, tanto para o positivo quanto para o terra. Claro, você pode até colocar ali um de 33 mm também, tá? Porque o terminal do amplificador suporta numa boa. Um detalhe pessoal, essa seria a bitola mínima recomendada pelo fabricante, né? E jamais podemos colocar uma bitola inferior ao recomendado, porque isso pode acarretar em vários problemas, né? Desde a perca de potência até literalmente pegar fogo no veículo. Corrente mínima 121 amperes, sendo novamente a mínima, tá pessoal? Observação, se você tiver outros equipamentos, você deve somar a quantidade de corrente total consumida pelo seu sistema e só após isso dimensionar a alimentação. Não adianta colocar fio grosso e disjuntor de alta capacidade de corrente e não ter alimentação suficiente para o sistema. Outro detalhe importante, eu sempre recomendo utilizar disjuntor para proteção do sistema, tá? Disjuntor ou fusível, né? Aqui no caso na ilustração eu coloquei um disjuntor. Essa ilustração, né, ela serve como uma referência apenas, né? Você não necessariamente precisa colocar o polo positivo direto na bateria do cofre do veículo, por exemplo. E o valor do disjuntor ou do fusível ele vai depender do seu sistema como um todo. Não adianta que eu falar para você colocar um disjuntor de 140, por exemplo, e o seu sistema ter outros equipamentos ligados em conjunto, aí o disjuntor vai começar a ficar desarmando, né? Ou então eu falo, coloca um de 200, e aí você não tem outros equipamentos, né? Fecha um curto e o seu amplificador não está devidamente protegido. Em breve eu vou postar um vídeo para explicar melhor esse assunto, tá? Então aqui no caso eu quero que vocês se atentem ao mínimo de corrente e bitola de fio necessária e que se deve utilizar um disjuntor para proteção do sistema. E agora o remote. O remote nada mais é que o acionamento do amplificador. No caso você deve conectar ou na saída remote do seu CD player, que é o caso da ilustração, ou pode ser na saída de acionamento do sequenciador, processador de áudio, ou então na sua chavinha de liga e desliga. Tudo aqui vai depender do seu sistema também, tá? Agora vamos para o painel de entrada de sinal, ajuste e saída de áudio. Se tratando aqui no caso da entrada de sinal. Pessoal, esse assunto gera algumas dúvidas, né, em alguns instaladores. Eu vou tentar explicar aqui de uma maneira mais simples possível. Por se tratar de um amplificador de um canal, para a grande maioria das aplicações, eu sugiro mesclar as entradas L e R, no caso esquerdo e direito, né, transformado em um sinal mono. E isso pode ser feito no seu crossover, processador de áudio, ou até mesmo com cabo Y, né? E isso tem um fundamento, tá pessoal? Obviamente, a menos que você utilize outro amplificador para que seja reproduzida a saída R ou L e ter um efeito estéreo do sinal, se você não transformar o sinal em mono, quando as músicas forem reproduzidas e houver diferenciação de canais, você não vai ter a reprodução do som que é percebido naquele lado que não foi conectado no amplificador. Henrique, não entendi. Então vamos lá. De uma maneira mais simples, imagine o seguinte: em uma música, alguns instrumentos são percebidos ou reproduzidos somente de um lado, ou do lado esquerdo ou do lado direito. E isso é muito comum. Então imagine o seguinte: se você conectar apenas um lado, o outro lado ele não vai ser reproduzido. O que eu quero dizer é o seguinte: se você conectar o lado esquerdo, por exemplo, os instrumentos que são reproduzidos exclusivamente pelo lado direito não vão ser reproduzidos. Por isso aqui a sugestão de mesclar as entradas L mais R. Agora no ajuste e saída de áudio, né? Temos aqui o ajuste. Bom, começando pelo filtro subsônico. Henrique, o que seria esse filtro subsônico? Muita gente tem dúvida referente à correta aplicação do filtro subsônico. Eu vou postar um vídeo depois falando sobre isso, né? Mas para não deixar passar em branco, primeiramente vamos entender o que seria o filtro subsônico, como ele funciona.
O filtro subsônico nada mais é do que um divisor de frequência como o high pass, ou seja, ele vai atenuar as frequências subsônicas, né? Ou ainda as frequências baixas. Eu sempre costumo dizer que o filtro subsônico e o high pass basicamente são a mesma coisa, porque o objetivo é o mesmo, atenuar as frequências abaixo das que se quer reproduzir. Esse recurso é muito importante para a vida útil dos alto-falantes. E um detalhe, tá, pessoal? Não existe uma receita de bolo aqui, não existe um corte subsônico correto para todas as situações. Tudo vai depender do seu sistema como um todo. Um corte subsônico mal feito, por exemplo, digamos abaixo do correto, ele pode excursionar de forma excessiva o alto-falante e consequentemente vindo a danificá-lo. E um corte feito muito acima do ideal pode reduzir a eficiência do seu alto-falante e consequentemente do seu sistema em geral. No caso, cabe ao instalador saber analisar o projeto para se definir o corte correto. Como eu disse, em breve eu vou postar um vídeo mais detalhado. Então, basicamente, conforme a ilustração no slide, o filtro subsônico vai determinar o início da resposta de frequência. Beleza? Agora vamos para o filtro low pass. Pessoal, é bem simples, tá? O filtro low pass ele é mais comum do que o subsônico. Ele vai ter um funcionamento, digamos, inverso do high pass ou do subsônico. Ou seja, nesse caso, nós temos um filtro que vai atenuar as frequências acima das que nós queremos reproduzir. Conforme a ilustração, o filtro low pass vai determinar o fim da resposta de frequência. Novamente, é fundamental a correta utilização do filtro de acordo com o que será reproduzido pelos alto-falantes conectados. Aqui uma sugestão, tá, pessoal? Se você for utilizar um processador de áudio ou ainda um crossover, eu sugiro regular o subsônico e o low pass do amplificador de modo a reproduzir de forma mais ampla a resposta de frequência e fazer os devidos cortes pelo seu processador de áudio ou crossover. Bom, pessoal, agora vamos para a saída de áudio. Eu vou fazer aqui algumas sugestões de aplicação do amplificador, lembrando que as sugestões que eu vou fazer, né, elas são para o Banda Ice 2500 de 2 ohms. As sugestões não se aplicam, ou pelo menos eu não recomendo, para o Banda Ice 2500 de 1 ohm. Que isso fique bem claro, tá? Se for o caso, e se tiver demanda, eu posso até postar um vídeo aí do Banda Ice 2500 de 1 ohm sem problema algum, tá? Na nossa primeira sugestão, nós temos aqui a utilização de 4 subwoofers, bobina dupla de 4 mais 4 ohms. E nada mais, nada menos, o alto-falante aqui que eu vou estar colocando para vocês é o Pioneer TSW311D4 de 400 watts RMS. O, entre aspas, cara preta, né? Pessoal, antes de mais nada, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Eu estou sugerindo bobina dupla, nesse caso que é de 4 ohms, em função da configuração de impedância, tá? Não tem absolutamente nada a ver com aquele mito de que o bobina dupla toca mais que o simples, etc. Nesse caso, eu não recomendo bobina simples de 4 ohms, mas é somente por causa da configuração de impedância do amplificador. Então, por exemplo, se fosse o Banda Ice 2500 de 1 ohm, aí eu já recomendaria 4 subs bobina simples de 4 ohms e não bobina dupla. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos ligar as bobinas de cada subwoofer em série, resultando em uma configuração de que cada alto-falante terá uma impedância nominal de 8 ohms. E posteriormente, nós ligaremos todos os alto-falantes em paralelo, resultando aí em uma impedância nominal de 2 ohms, casando, né, entre aspas, com a impedância do amplificador. Ah, Henrique, essa instalação serve para qualquer alto-falante de bobina dupla? Não, pessoal, não serve. Seria, no caso, especificadamente para 4 subwoofers bobina dupla de 4 ohms. Muito cuidado com isso. Bom, pessoal, agora nós vamos para a segunda sugestão. Nesse caso, 4 woofers de 8 ohms, bobina simples. E no exemplo aqui eu estou colocando o woofer JBL 12MB de 600 watts RMS. Bom, aqui no caso, a instalação ela é bem simples, tá? Basta a gente ligar todos os alto-falantes em paralelo e aí nós teremos uma impedância nominal resultante de 2 ohms. Novamente, muito cuidado, observe que os woofers têm impedância de 8 ohms. Se eu colocar o woofer de 4 ohms aqui, eu posso ter problema, tá? Porque a impedância nominal resultante ficaria abaixo da mínima admitida pelo amplificador. Agora a nossa terceira sugestão.
Nesse caso, 2 subwoofers bobina simples de 4 ohms. Bom, o subwoofer na ilustração seria o JBL Tornado 18SW-T2200 de 1100 watts RMS cada. Bom, aqui no caso, pessoal, a instalação ela é bem simplesinha, tá? Basta a gente ligar os 2 subwoofers em paralelo, né, que a gente vai ter uma impedância nominal resultante de 2 ohms. Pessoal, nesse caso eu pude utilizar o subwoofer bobina simples de 4 ohms porque são somente 2 unidades, tá? Que ligadas em paralelo, obviamente, a impedância cai para 2 ohms. Bom, agora vamos para a utilização de 2 subwoofers bobina dupla de 2 ohms, né? A configuração aí de bobina de 2 mais 2 ohms. O alto-falante escolhido foi o FB Audio 850 watts RMS, novamente bobina dupla de 2 mais 2 ohms. Pessoal, primeiramente vamos ligar as bobinas em série, resultando em uma configuração de 2 subwoofers de 4 ohms, e posteriormente ligaremos os 2 subwoofers em paralelo, resultando em impedância nominal de 2 ohms. Bom, agora vamos fazer uma sugestão para utilização com apenas um subwoofer bobina simples. Nesse caso, pessoal, eu estou falando de um subwoofer bobina simples, tá? E o amplificador é de 2 ohms. Então, necessariamente, nesse caso, o subwoofer ele tem que ser bobina simples de 2 ohms, pelo menos 2 ohms, ou maior, jamais com impedância mínima de 1 ohm. E o subwoofer aqui na ilustração é o FB Audio de 1600 watts RMS, bobina simples de 2 ohms. Pessoal, aqui a instalação ela é bem simplesinha, tá? Basta colocar positivo no positivo e negativo no negativo, literalmente, né? Novamente friso a importância de se analisar a impedância mínima admitida na saída de áudio do amplificador, que nesse caso aqui, como eu já disse, é 2 ohms. Pessoal, jamais poderia colocar uma bobina simples de 1 ohm, por quê? Porque a impedância mínima ela é 2 ohms, e se eu coloco 1 ohm, ela vai ficar abaixo da admitida pelo amplificador, e isso acarretaria uma série de problemas, né? Nesse caso, eu até posso utilizar alto-falantes bobina simples de 1 ohm, mas se eu estivesse utilizando 2, porque eu colocaria em série e a impedância subiria para 2 ohms. Não é coerente eu fazer isso, né? Porque é o seguinte, imagine que eu coloque 2 subwoofers de 1600 watts RMS de 1 ohm. Eu teria 3200 watts RMS de potência nominal dos alto-falantes. E o amplificador ele é de 2500 watts. Então ele não conseguiria suprir de forma adequada, né, a potência suportada pelos alto-falantes. Claro que os alto-falantes iriam tocar normalmente, se você não tomar cuidado com a distorção, etc. Mas aí você não está usufruindo 100% dos alto-falantes. Então nesse caso sugiro para um alto-falante de bobina simples ou bobina simples de 2 ohms. Bacana? Então agora vamos fazer uma nova sugestão aqui, tá? Essa sugestão ela é para 16 drives, né? 16 drives de 8 ohms cada. E o drive que eu escolhi para colocar na ilustração é o JBL D409 Ti de 150 watts RMS. Primeiramente, pessoal, o fato de eu ter escolhido esse drive e essa quantidade é que, além da impedância nominal resultante de 16 drives de 8 ohms ligados corretamente ser compatível com banda AIS 2,5 de 2 ohms, a impedância, a potência total suportada, isto é, a soma da potência RMS de todos os drives, é de certa forma compatível com a potência fornecida pelo amplificador em sua impedância mínima. Poderia ser qualquer outro drive, tá? Deixo bem claro isso. Claro que aí a gente tem que observar a impedância mínima resultante da instalação e ter coerência na aplicação de potência. Outro detalhe muito importante é o seguinte: agora nós estamos falando de drives, então muito cuidado com a posição dos filtros internos do amplificador. Ou seja, devemos regular de forma a permitir a resposta das frequências que serão reproduzidas pelo drive. O que eu quero dizer é o seguinte: cuidado nesse caso com a posição do filtro low pass, para que ele não venha a filtrar as frequências do drive. Então vamos lá, pessoal. Muita atenção nesse tipo de ligação, porque ele envolve uma grande quantidade de equipamento e obviamente, né, nós temos aí que ter o máximo de atenção, porque se faz necessário um cálculo de impedância bem preciso para que seja evitado o máximo de problemas. Nesse caso, como vocês percebem na imagem maior lá do drive, eu já indiquei a polaridade positivo e negativo, né, o positivo do lado esquerdo e o negativo do direito. Por isso ali nas miniaturas abaixo eu não coloquei. Beleza? Então, seguinte, primeiramente nós vamos
separar os drives, né? Claro, separar de forma hipotética, não significa que você vai afastá-los um do outro. Apenas para título de instalação, vamos imaginar primeiro a configuração em 2 grupos de 8 drives. Nesse caso nós temos o primeiro grupo. O que a gente vai fazer? Nós vamos ligar todos esses 8 drives em paralelo, resultando em impedância nominal de 1 ohm. Agora vamos para o segundo grupo de 8 drives de 8 ohms cada. Pessoal, o procedimento é exatamente o mesmo do primeiro grupo. Nós vamos ligá-los em paralelo, né? Tendo como resultado outro grupo com impedância nominal resultante de 1 ohm. Pessoal, agora percebam, nós temos 2 grupos com impedância resultante de 1 ohm cada. Então aqui no caso, como estamos falando do banda AES 2500 modelo de 2 ohms, nós não poderíamos, em hipótese alguma, fazer uma nova ligação em paralelo, pois resultaria uma impedância nominal de 0,5 ohm e, consequentemente, nós forçaríamos o amplificador a trabalhar com a impedância muito abaixo da mínima admitida. E, obviamente, né, isso vai acarretar em problemas, né? Por exemplo, o amplificador vai começar a aquecer de forma exagerada, vai começar a armar proteção e uma hora a saída vai para o brejo, literalmente, né? Então agora o que a gente vai fazer? Nós fazemos o seguinte, ó, nós vamos fazer uma ligação em série. E aí nós temos uma impedância nominal resultante de 2 ohms, que é justamente a impedância mínima admitida pelo amplificador. E também aqui ele vai fornecer a maior quantidade de potência dentro dos parâmetros corretos de funcionamento. Pessoal, o vídeo está ficando muito longo, né? Então eu poderia aqui colocar outras sugestões de instalação, né? Mas aí o vídeo perderia um pouco o sentido, né? Eu acho que os exemplos aí vão dar uma boa noção de como utilizar esse excelente amplificador da banda Audiopass. Faço novamente a seguinte observação: os exemplos sugeridos são para o banda AES 2500 de 2 ohms e não para de 1 ohm. Outra questão muito importante para o perfeito funcionamento desse amplificador, é fundamental que o instalador tenha conhecimento de como calcular a impedância e da utilização correta dos filtros internos, isto é, do crossover, né? Porque infelizmente muita gente se aventura a instalar de forma incorreta, por exemplo, com a impedância abaixo da mínima admitida pelo amplificador, e aí ele vai começar a armar proteção, vai esquentar, e o cara muitas vezes não tem conhecimento técnico do assunto, ele vai falar assim, esse módulo não presta, ele esquenta, banda não presta, né? Ele esquenta demais, fica armando proteção, ou então o cara ele não vai saber regular os filtros, ele vai falar assim, olha, esse módulo não presta, ele é só um canal, ele não toca voz, ou então, sei lá, ele não toca agudo, ou então ele não toca grave, o grave é fraco, enfim, problemas gerados muitas vezes por má utilização do amplificador. Claro que se o amplificador ele for full range, ele vai tocar tudo, mas se ele não for, ele pode ser de um canal, 2 canais, 50 canais, que ele não vai tocar tudo. Então o cara tem que saber analisar o amplificador. Eu vou aguardar a repercussão desse vídeo no canal, né? E se tiver uma boa recepção por parte do público em geral, eu vou postar mais vídeos do tipo, né? Por isso eu peço a sua gentileza de avaliar o vídeo. Se você gostou, deixa um joinha, dá a sua opinião, que isso vai dar estímulo para mim postar outros vídeos iguais ou até melhores, né, pessoal? Então é isso aí, um abraço a todos e até a próxima.